Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, nós vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas sobre eletrostática, a gente já está chegando no finzinho. Essa aula agora é sobre potencial elétrico, diferença de potencial, trabalho e energia potencial elétrica. Vamos lá, sem perder mais tempo, porque o assunto é bem extenso. Pois então, esse assunto ele é bem teórico, ele é um assunto assim, cai no Enem? Cai. Cai muito no Enem? Não cai muito não, tá bom? Ele, para fazer continha, ele é muito raro de cair. Pode ser que caia, certo? Pode ser que caia. Mas normalmente ele é apenas uma base teórica para que a gente entenda o próximo tópico que vai vir mais à frente, inclusive a aula que vem logo após essa. Eu chamo ela de aula 9B, certo? É a continuação, é o desfecho desse tema aqui. Então essa próxima aula, ela vai usar como base essa aula agora. Então fica atento sem entender tudo direitinho, que a próxima com certeza está no Enem, beleza? Vamos começar a brincadeira? Então se liga só nesse material que eu deixei prontinho aqui para você acompanhar. Energia potencial elétrica, potencial elétrico e trabalho da força elétrica. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Pensa aí, ó. O movimento de carga elétrica em um campo elétrico e a definição de potencial elétrico. Primeiro, observe que eu fiz aqui uma ilustração de que, o que é isso? Isso é uma superfície. Você pode imaginar aí uma mesa de sinuca, por exemplo, certo? A mesa de sinuca ela vai ser aquela coisinha horizontal e aí tem uma bolinha em cima da mesa. Eu coloquei aí, considere uma esfera sobre um plano perfeitamente horizontal. É exatamente aí o que você está visualizando. Agora vamos pensar um pouco. A esfera não rola simplesmente por não haver diferença de altura entre os lados da superfície. Dizemos que os lados possuem o mesmo potencial gravitacional. Então é claro que se uma mesa de sinuca, uma mesa de bilhar, estiver devidamente nivelada, você não vai perceber, não vai haver um movimento meio que espontâneo das bolinhas que estão lá em cima dela. Isso é muito comum quando a gente joga um joguinho aqui no Nordeste, a gente chama de totó. O nome técnico para ele é perbolim. E aí você está brincando lá com o perbolim, a bolinha para entre dois jogadores, o jogadorzinho não alcança a bolinha. Aí tem três saídas para a brincadeira. A saída correta, você pega a bolinha, você insere de novo pelo aquele orifíciozinho que tem na lateral e o jogo recomeça. Segunda possibilidade, sempre tem alguém que é meio gaiato e vai lá e empurra com o dedinho. Coloca o dedo na bola e balança ela para o lado do seu jogador, é claro, né? E aí o jogo recomeça. A terceira possibilidade é porque quando a gente está, por exemplo, no intervalo da escola e está todo mundo com aquela adrenalina muito grande, alguém chega lá e levanta todo o brinquedo. Pega lá aquelas coisinhas lá que gira, né? E levanta o perbolim por completo. Aí a bolinha acaba rolando para um lado e o jogo recomeça. Por que levantar faria a bolinha se mover? É bem isso que a gente está buscando pensar para entender o movimento das cargas elétricas, pensando primeiro no lance gravitacional. Vamos adiante. Se o lado onde se encontra a esfera for erguido, este lado terá maior potencial gravitacional e por isso a esfera rola. A gente diria, rolou por causa da gravidade. Pois é, exatamente isso. Quando você pega aqui, ó, e você cria aqui, ó, um desnível, né, assim, uma alteração na diferença de altura, a gente diz que você alterou o potencial gravitacional. E o que é um potencial gravitacional? Eu vou te dar um resumo bem grosseiro, mas vai te ajudar a entender. Bom, nesse lugar aqui, onde eu estou apontando, tá vendo esse lugar aqui? Eu não coloquei nada. Mas, se eu colocar algo nesse lugar, esse algo vai ganhar o quê? Energia potencial gravitacional. Deixa eu olhar, deixa eu pegar aqui alguma coisa aqui. Eu tenho uma caneta aqui no bolso. Pronto. Imagine agora que eu tenho essa caneta aqui. E aí eu coloquei ela nesse lugar aqui, ó. Olha o que acontece se eu soltar ela aqui, ó. Óbvio que ela vai cair. E por que ela vai cair? Porque ela tinha uma energia potencial gravitacional. Isso mesmo, converteu-se em energia cinética. Ótimo. Então esse lugar aqui tem a capacidade de dar energias potenciais gravitacionais. A isso damos o nome de potencial gravitacional. Existe a possibilidade de dar energia potencial para ele. Sacou? Então vamos lá. Quando a gente inclina essa superfície aí, há uma diferença de altura e, consequentemente, uma diferença de potencial. A matéria, ela se comporta assim, sempre se desloca espontaneamente para o ponto de menor potencial gravitacional. Note que a força gravitacional é sempre no sentido do campo gravitacional.
é uma particularidade das forças gravitacionais, sempre no mesmo sentido do campo gravitacional. Lembrando que campo gravitacional é diferente de força gravitacional. O campo é o ente que cria a força, sacou? Vamos lá. Do mesmo modo, o potencial elétrico ele decresce no sentido das linhas de força. Então eu tenho uma ilustraçãozinha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui nela. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu desbloquear aqui. Ah, legal. Pronto. Então imagina aí, olha o que a gente está vendo aí, ó. Uma carga elétrica aqui, ó, essa carguinha maior que você está vendo aí é a carga elétrica que está gerando o campo. E aí tem umas carguinhas menores aqui, né? Deixa eu sinalizar aqui elas, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui, ó. Essa aqui, ó, certo? Imagine essa cargazinha aqui, pronto. Imagine que ela foi posta ali, abandonada, então ela vai se mover espontaneamente, uma força, né, vai surgir e ela vai se mover espontaneamente para o lado direito da imagem. E aí, deixa eu voltar aqui para o tamanho normal aqui. Olha o que é que a gente tem aqui, ó. A carga positiva sofre forças elétricas no mesmo sentido do campo elétrico. É por isso, né? Por isso move-se para os pontos de menor potencial e o oposto ocorre com cargas negativas. Então, se a gente pega uma carga positiva, coloca dentro de um campo elétrico, e ela vai se movimentar espontaneamente a favor dessas linhas, mostrando que a favor das linhas o potencial elétrico é menor. É bem parecido com a ideia de potencial gravitacional, que ele é menor quanto mais a favor da linha do campo, né? O campo gravitacional é para baixo. Então, quanto mais para baixo, menor o potencial. Quando a gente solta uma carga ela segue a linha do campo elétrico, ela está indo para um lugar de menor potencial. Vamos adiantar mais um pouquinho? Vamos lá. Deixa eu passar aqui a página aqui. Ops, pronto. Trabalho da força elétrica. Qual é a ideia então de trabalho? Imaginem que eu tenho uma carga positiva e essa carga ela foi posta dentro de um campo elétrico uniforme, que é como essa que você está vendo aqui do lado. Não é assim? Pronto. Considere uma carga Qzinho, uma carga de prova. Ela é positiva, abandonada num campo elétrico uniforme. Ela ficará sujeita a uma força elétrica no mesmo sentido do campo elétrico e se deslocará espontaneamente para a direita, indicando que o potencial elétrico no ponto A é maior que no ponto B. Essa diferença de potencial é chamada de tensão elétrica ou de voltagem. Olha aqui um ponto relevante. Observe que a carga que você está vendo aí, ó, essa carguinha aqui, ela é uma carguinha positiva. Aí ela vai se movimentar espontaneamente a favor das linhas do campo elétrico. As linhas do campo elétrico, por sua vez, indicam que o potencial é menor do lado direito dessa figura. Então ela está saindo do lugar que tem mais potencial e vindo para o lugar que tem menos potencial. Essa diferença de potencial é exatamente o que a gente chama de tensão elétrica. No popular é chamado de voltagem. A palavra tensão ela é escolhida para representar essa grandeza porque ela se assemelha à ideia de um arco e uma flecha. Quando se coloca o arco em uma flecha, mas você não tensiona o arco, por exemplo, você segurou o arco aqui, você pôs a flecha, mas você não esticou a corda. Se você soltar, o que acontece com a flecha? Ela cai, só ali, ela não ganha o movimento desejado. Mas quando você tensiona esse cabo, tensiona o arco, aí sim, acumula-se energia suficiente para que ela se transforme em energia cinética e essa flecha comece a se movimentar do jeito que a gente espera, de uma forma espontânea, né, para frente, etc. Da mesma ideia surge a palavra tensão elétrica. Quando você tensiona, quando você cria uma diferença de potencial, você cria as condições perfeitas para que cargas elétricas possam se movimentar de forma natural e espontânea apenas pela ação da força elétrica. É isso que eu coloquei nesse parágrafo. Vamos mais adiante? Vamos lá. Aqui mais abaixo eu coloquei o seguinte, olha. O trabalho da força elétrica relaciona-se com a diferença de potencial pela seguinte expressão. Bom, a diferença de potencial, né, aquele valor de A menos o valor de B, corresponde ao trabalho dividido pela carga. Essa é a relaçãozinha matemática que vai relacionar essas grandezas. Observe que eu não estou me aprofundando dentro dessas equações e tudo mais, estou lhe trazendo elas prontas,
exatamente porque não é aquela parte tão relevante nessa nossa aula. Mais à frente, pode ser que ela fique importante, então a gente retoma aqui. Por enquanto, a gente vai pegar a equação pronta e apenas vamos traduzi-la, né? Vamos interpretá-la. Trabalho, carga e DDP. DDP é uma sigla para abreviar a expressão diferença de potencial, DDP. Carga elétrica é a carga que vai se movimentar dentro do campo elétrico. E trabalho. Trabalho tem algumas definições para essa expressão. Nesse caso, eu quero que você imagine trabalho como sendo a energia que foi transformada de uma forma para outra. Por exemplo, quando a gente solta a carga, né? Deixa eu voltar aqui a figura. Quando a gente solta essa carga dentro desse campo elétrico, o que é que a gente espera que aconteça? Que ela se movimente. Ela vai passar a ganhar energia cinética. Se ela estava em repouso, a gente soltou e ela começou a se movimentar, ela ganhou energia cinética. Agora, lembra que a energia não pode surgir assim a partir do nada? Ela precisa já existir de alguma forma e apenas se transforma? Então é isso. Essa energia que já estava nela é uma energia de origem elétrica, é uma energia potencial. Potencial é uma palavra que a gente sempre usa quando quer se referir a uma energia que está armazenada. Então é uma energia potencial do tipo elétrica, energia potencial elétrica. Observe que há uma transformação de energia potencial elétrica em energia cinética. Essa quantidade de energia potencial elétrica que se converteu em energia cinética é o que a gente vai chamar, então, de trabalho. Então, trabalho é a quantidade de energia. Essa ideia vem lá da mecânica. Quando a gente estuda energia cinética e trabalho, a gente estuda um teorema chamado Teorema da Energia Cinética, que diz que o trabalho mecânico realizado sobre uma certa carga equivale ao valor da variação da energia cinética, ou seja, o quanto de energia que se transformou em energia cinética. Então, voltemos para a nossa equação. Quando eu te mostro aí esse WAB, eu estou te dizendo o quê? Eu estou dizendo assim, olha, a diferença de potencial entre dois pontos corresponde à razão entre essa quantidade de energia potencial que se converteu em energia cinética por unidade de carga dividido pela carga. Note que a DDP, ou a tensão, ela não depende de Qzinho, deixe isso bem anotado. Logo, quanto maior a carga de prova, maior o trabalho. Veja bem, o que é que eu estou dizendo com esse parágrafo para você? A diferença de potencial, ela é ela e pronto. Ela independe de ter alguma carguinha lá naquele local ou não. Então, a carga de prova não afeta o valor da diferença de potencial. Ficou claro isso? Vamos lá, prossigamos. Sendo assim, se a gente olha aqui para essa parte aqui de baixo, deixa eu indicar aqui para você, ó, tá vendo aqui, ó, VA menos VB. Então, se VA menos VB é uma constante, então, caso eu dobre o valor do trabalho, eu estaria dobrando o valor da carga. Tripliquei a carga, então eu tripliquei o valor do trabalho e assim sucessivamente, já que a DDP não é afetado pelo valor da carga. Então, carga não afeta a quantidade de diferença de potencial, mas afeta a quantidade de energia que foi transformada. Quanto mais carga, mais energia. Vai organizando essas ideias e vamos mais adiante. Segura aí. Opa! Deixa eu apagar aqui que eu baguncei aqui minha figura. Pronto. Então, vamos lá. Essa razão é o que a gente chama de potencial elétrico. O potencial é uma grandeza escalar. Uma unidade, sua unidade é o Joule por Coulomb ou simplesmente volts. E aí eu tenho certeza que você já ouviu a palavra volt. Na verdade, volts é o plural, no singular é volt, e volt é uma homenagem a um cientista, aquele carinha que inventou a pilha, chamado de Volta. Então, em homenagem à Volta, a gente dá o nome a essa unidade de medida para a tensão, certo? A diferença de potencial ou potencial elétrico, a gente mede em volt. Lembre que cada volt corresponde a 1 Joule por Coulomb, tá bom? Segura essa informação que isso vai ser importante. Vamos mais adiante. Sendo o trabalho uma grandeza escalar, por que o trabalho é uma grandeza escalar? Porque ele é a variação de energia, e energia é grandeza escalar. Então, nós temos que considerar o seu sinal. Toda grandeza escalar, ela admite a possibilidade de ser positiva ou de ser negativa. Na situação descrita,
o trabalho é positivo, pois a força elétrica é no mesmo sentido do deslocamento. E aí você lembra da aula de mecânica. Se você não lembra, aguarde um pouquinho que logo em seguida, depois de uns dias, eu vou produzir uma aula só sobre trabalho de forças mecânicas. E aí lá a gente aprende que quando a força é a favor do deslocamento, esse trabalho é um trabalho positivo ou um trabalho motor. O trabalho seria negativo se o deslocamento ocorresse no sentido contrário à força. Isso seria possível a partir da ação de uma força externa. Como que a carga iria se movimentar contrária à força? Se uma força está empurrando ela para o lado direito, por que ela iria para o lado esquerdo? A menos que houvesse uma ação de algo externo, fazendo uma forcinha também para empurrá-la para trás. O trabalho da força... Tá aqui, ó. O trabalho da força elétrica também pode ser dado pela seguinte expressão, porque a gente já sabe, né, que trabalho é força vezes deslocamento, e havendo um ângulo entre força e deslocamento entre o cosseno de θ. Eu coloquei aqui do lado o número 1, é só para lembrar que essa equação é importante, e mais à frente eu vou juntá-la com outra. No entanto, quando nos referimos a campos elétricos produzidos por cargas pontiformes, a força elétrica é variável e isso torna os cálculos bem complexos. Assim, vamos nos concentrar no campo elétrico uniforme, pois a força elétrica é constante. Lá da mecânica, a gente aprende que não se calcula trabalho de força variável com equações no ensino médio. A gente cria uma adaptação, a gente pega um gráfico e mede a área do gráfico. A equaçãozinha f de cosseno de θ, ela é uma equação exclusiva para cálculos com forças constantes. E aí nós vamos criar uma situação particular para facilitar nossos rascunhos. Então nós vamos discutir como que ficaria o trabalho criado por uma força em um campo uniforme, que assim a força seria constante. Vamos lá? A diferença de potencial em campo elétrico uniforme, já sabemos que a diferença de potencial é trabalho sobre carga. A gente fez o que aqui? Acompanhe aqui o nosso raciocínio. Deixa eu usar aqui, ó. Tá vendo a bolinha aí, ó, para ela indicar o que vai acontecer? Então tá aqui a diferença de potencial, o trabalho e aqui embaixo a carga. O que é que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma regrinha de 3. Eu fiz aqui, ó. Aqui embaixo tem 1 vezes o trabalho. Aí no outro sentido eu fiz, ó, carga vezes a diferença de potencial. Aí ficou aqui, ó, carga vezes a diferença de potencial. Aí essa diferença de potencial eu passei a chamar de U. Quando você viu uma letra U escrita aqui nas minhas anotações, é a diferença de potencial. Observação. Costuma-se representar a DDP pela letra U, só para formalizar o que eu acabei de falar. Substituindo essa equaçãozinha 2, essa aqui, ó, que você viu aqui, cadê? Ops. Essa equaçãozinha 2 aqui, nós vamos substituir lá naquela que estava lá em cima. Olha, cadê aqui, ó? Tá vendo o f de cosseno de θ? Nós vamos botá-las aqui, ó. Pronto. Então a gente vai primeiro considerar que o ângulo é 0, então a força é no mesmo sentido do deslocamento. Risca essa parte. Aí olha o que é que eu fiz aqui, ó. No lugar do trabalho aqui na frente, eu coloquei o Q vezes U, que veio daqui, ó. Sacou? Pronto. Aí o que é que eu fiz? Peguei esse Qzinho e passei ele aqui para baixo do F. Ficou assim, ó. U, F sobre Qzinho. E vezes o D e o cosseno já sumiu. Agora, força dividido por carga de prova é exatamente a definição de campo elétrico. Então, em um campo elétrico uniforme, a gente pode dizer que a diferença de potencial entre dois pontos corresponde ao valor daquele campo elétrico multiplicado pela distância entre esses pontos, certo? Tá aí uma equação bem relevante, já deixei destacada aí, é importante que você deixe isso anotado e de preferência num lugar que seja de fácil acesso, porque você vai precisar dela futuramente, tá bom? Vamos mais adiante? Vamos pular aqui para a próxima página. Como a gente já sabe o que é potencial, então isso já nos permite analisar o que são superfícies equipotenciais. Bom, são certas superfícies onde o potencial é constante. Por exemplo, a superfície de uma mesa de sinuca devidamente nivelada. Então, se a mesa está devidamente nivelada, todos os pontos encontram-se
a uma mesma distância do chão, do solo, né? Isso quer dizer que eles estão a um mesmo potencial gravitacional. Em qualquer ponto daquela mesa, uma bolinha que for colocada vai receber a mesma quantidade de energia potencial gravitacional. Aí eu fiz aqui a ilustraçãozinha aqui, o campo gravitacional verticalmente para baixo, essas linhas em verde que você está vendo aí, e aí duas superfícies equipotenciais desenhadas, uma em azul e outra em vermelho. Aí vem as características dessas superfícies equipotenciais. Primeira característica, são perpendiculares às linhas de força do campo a elas associado. Então, se é um campo gravitacional, como ele sempre é para baixo, a superfície equipotencial vai ser perpendicular, vai ser horizontal. Se a gente estiver falando de campos elétricos, aí você vai ver o desenho do campo elétrico e de forma perpendicular estará as superfícies equipotenciais. Eu separei um desenho para a gente discutir mais adiante. Quando o corpo se move entre duas superfícies, o trabalho realizado pela força elétrica não depende da trajetória. Observe que trabalho ele está relacionado ao valor da carga e ao valor da diferença de potencial. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Não importa se a partícula se moveu em linha reta ou se ela fez alguma outra trajetória qualquer. A quantidade de energia elétrica que foi convertida em energia cinética é a mesma. Havendo uma outra energia, aí você pode discutir um outro tipo de trabalho. Mas o trabalho da força elétrica só depende do valor da carga de prova e depende da diferença de potencial. Terceira observação. Quando um corpo se move sobre uma mesma superfície, o trabalho da força elétrica é nulo. Então, se uma carga se movimentou de um ponto para outro que está na mesma superfície equipotencial, não houve diferença de potencial. Logo, não houve trabalho feito pela força elétrica. Pode até existir trabalho, mas aí ele foi realizado por um outro tipo de força. Aí sim, as figuras que eu tinha mencionado, que eu tinha destacado, aqui do lado esquerdo você vê linhas vermelhas representando as superfícies, desculpe, as linhas de força, né, as linhas que representam o campo elétrico, e em azul as superfícies equipotenciais. Na figura da direita, algumas superfícies que são de formas irregulares, né? Não é aquele plano, não é uma esfera, é uma superfície qualquer. Aí, deixa eu passar aqui mais à frente, pronto, vem o lance de como medir o potencial elétrico de uma carga pontiforme. É muito importante que você saiba diferenciar o que é uma carga pontiforme de uma carga que não é pontiforme. A expressão pontiforme ou pontual é para dar a ideia de que as dimensões físicas, o tamanho da coisa onde está a carga, é tão pequeno que o tamanho dele não é relevante. Para fechar essa aula, a gente vai discutir apenas o lance do potencial que foi criado por uma carga pontiforme. Nesse caso em especial, a gente tem a seguinte situação. Vamos à análise. Nós temos aqui as linhas do campo em torno de uma carga positiva qualquer. Nós temos uma carga Qzinho, perto da letrinha A. Espontaneamente ela vai se movimentar para o lado B, porque tem uma força elétrica puxando ela para o lado B. E o meu textinho ficou o seguinte. Considere uma carga de prova Qzinho, que foi abandonada no campo elétrico. Deixa eu tirar aqui, pronto. Considere que uma carga de prova Qzinho foi abandonada num campo elétrico gerado por uma carga Qzão. Sabemos que uma carga de prova positiva move-se espontaneamente para os pontos de menor potencial e logo por isso o potencial em A é maior que o potencial em B. Sabendo disso, podemos calcular a DDP pela expressão a seguir. A gente já sabe dessa equação, então a gente já tem como medir a diferença entre o potencial A e o potencial B, se a gente souber o trabalho e o valor dessa carga. O cálculo desse trabalho não é tão simples de ser efetuado por se tratar de uma força variável. Assim, feitos os cálculos do trabalho, usando cálculos de integrais, cálculos diferenciais que a gente usa geralmente nos cursos de graduação na área de ciências exatas, aí a gente já chega nessa informação que eu já estou te dando ela pronta e mastigada. Pronto. O trabalho é dado por essa expressão. K, aí Qzão, Qzinho, esse Qzão, Qzinho seria os valores das cargas. K é aquela constante eletrostática que a gente já conhece desde a lei de Coulomb.
E 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Esse dA e dB é a distância em que o ponto A e B se encontram da carga que está gerando o campo, certo? Aí nós vamos substituir essas duas equações. Você pode dar uma pausa agora, dar uma destrinchada adequadamente nessas equações, dar uma olhada direitinho, ver de onde veio cada uma dessas grandezas, e aí o que é que você vai concluir? Você vai concluir que, olha como fica aqui, substituindo 2 na 1. Você vai ter aqui VA menos VB, esse VA menos VB é esse VA menos VB que veio aqui de cima, é igual a, aí trabalho sobre carguinha aqui, né, olha como ficou aqui, olha aqui o trabalho, é tudo isso, sobre a carguinha, certo? Essa carguinha aqui, entrou aqui embaixo, isso aqui. Aí você percebe que essas duas carguinhas Qzinho aqui, elas se cortam. E aí, cortando-se elas, o que é que vai sobrar? Vai sobrar isso aqui, Imagine que o ponto B está muito longe, tão longe que o potencial diminuiu até zerar, então eu desconsiderei esse potencial, certo? Então, considerando que em um ponto infinitamente distante o potencial é nulo, a gente vai chegar na expressão que isso aqui vai virar um zero, certo? Isso aqui vai virar um zero, vai estar infinitamente pequeno. Isso aqui vai virar zero, porque a distância vai ficar infinitamente grande, então isso aqui vai zerar. E aí vai sobrar o K, o Qzão e o 1 sobre D. K, Qzão e o D aqui, certo? O que é que isso aqui me traz de informação? Que o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme em um certo ponto, que está a uma certa distância dessa esfera, vai depender, aí você vai precisar da constante eletrostática, você vai precisar desse Qzão, que é a carga que gera o campo elétrico, e desse Dzinho, que é a distância entre aquele ponto, onde você está medindo o potencial, até o ponto, a carga pontual que está produzindo esse efeito, tá bom? Note as relações de proporcionalidade entre as grandezas e analise os gráficos. Olha só que gráficos eu estou falando. Considere os potenciais elétricos gerados por uma carga de 60 microcoulombs e por uma outra carga geradora de menos 60 microcoulombs. Então, dados calculados, continhas efetuadas, trago para você o gráfico já montado. Então, observe que quanto maior é a distância, à medida que a distância aqui vai aumentando, você vai tendo potenciais cada vez menor. Exatamente por quê? Porque é inversamente proporcional o potencial em relação à distância. Quanto maior a distância, menor o valor dos potenciais. Menor em módulo, ou seja, ele tende a zero. Agora, se eu estiver me referindo a uma carga negativa, o que é que vai mudar? Ela vai aparecer valores negativos. Observe que os números nesses dois gráficos são idênticos, exceto pelos sinais. Então, eu diria aqui que quanto maior a distância, nesse segundo caso aqui, à medida que vai se distanciando, o valor do potencial ele vai se aproximando de zero. Ele vai zerando aqui, Ele está negativo, então ele vai aumentando até zerar. Aí, olha o exemplo aqui de mais outra superfície equipotencial aqui, Nós temos uma carga criando um campo elétrico à sua volta, uma carga pontiforme. Nesse caso, as superfícies equipotenciais seriam esferas que estariam em torno dessa carga. Lembrando que essas superfícies elas não existem fisicamente, elas são representações, tá bom? É tipo a linha do Equador, que literalmente não existe uma linha num planeta chamada linha do Equador. Mas a gente imagina, não é assim? Pronto. Daí, da ideia de potencial, a gente define a energia potencial elétrica. Porque se a gente já sabe, olha aqui, sabemos que a definição de potencial elétrico é dada pela quantidade de energia elétrica, e aí podemos concluir que V é P sobre Q. Deixa eu traduzir para você. Se a gente já sabe que a ideia de potencial elétrico é a quantidade de energia fornecida a cada carga, se a gente sabe o potencial, se a gente sabe a carga, a gente sabe quanta energia potencial o objeto tinha. Então, a energia potencial vai ser, olha a regrinha de 3 aqui, vai ser V vezes Qzinho. Energia vezes 1 da energia, potencial vezes carga está aqui, potencial vezes carga. Se eu estiver me referindo a cargas pontuais, eu posso até trocar esse V pelo Qzinho sobre D que a gente acabou de ver. E aí a gente vai definir essa última fórmula aqui, como sendo o cálculo para se medir a quantidade de energia potencial elétrica acumulada em um sistema formado por duas cargas.
Se o sistema for formado por várias cargas, a energia potencial elétrica total é dado pela soma algébrica. Então eu tenho 3 cargas, então você mede a energia só dessas duas, a energia dessas outras duas e a energia dessas duas aqui, ó. Aí você vai ter 3 respostas, aí você soma. Só fique esperto porque a energia é escalar e aí ela pode ser positiva ou negativa. Se for negativa, lembre que a soma com algo negativo vira uma subtração, tá bom? Viu como é pesado nesse assunto? Muito teórico, mas esquenta não. As coisas vão começar a fazer mais sentido à medida que a gente for se aprofundando um pouco mais. Fique atento às próximas aulas. A aula 9B, a aula que vai vir na sequência, que é para essa não ficar cansativa demais, ela vai trazer um pouco mais de aplicabilidade desse tema, tá bom? Então, bons estudos. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.